Olá, eu sou a Paula Teitelbaum, sou escritora e ilustradora e quero falar um pouco para você sobre o meu amor pelo gênero poesia. Eu descobri os poemas em um dos volumes da coleção de livros da minha infância que se chama Mundo da Criança. Um dos volumes dessa coleção era Poemas e Rimas. E ali eu tive o primeiro contato com poemas de autores como Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Pessoa e Vinícius de Moraes. Eu li e reli aqueles poemas sem parar. Depois eu acho que eu fui muito influenciada pelas letras do Chico Buarque, que eu ouvia todo dia lá na minha casa, deitada no sofá, deitada no tapete da sala. Meu pai tinha todos os discos do Chico. Então, lá pelos 20 e poucos anos, eu comecei a escrever muitos poemas, principalmente poemas de amor. Poemas que acabaram virando o livro Eu versus Eu, meu primeiro livro que saiu de forma independente graças ao FUNPROARTE, que era um fundo de apoio da Prefeitura de Porto Alegre para projetos culturais. Isso foi lá em 1996. Esse meu livro fez muito sucesso, muito mais do que eu podia imaginar. Isso foi muito legal e foi o que me lançou como escritora. Nesse livro tinham muitos haikais, muitos poemas pequenininhos, coisas do cotidiano, como por exemplo um poema assim: comparo o nosso amor a certas coisas que faço. Ao descascar batatas, não corto fininho, arranco os pedaços. Depois do Eu versus Eu lancei meu segundo livro, Sem Vergonha. O título desse livro nasceu quando eu lembrei de uma pergunta que uma aluna do ensino médio me fez quando eu fui dar uma palestra numa escola do interior do Rio Grande do Sul. Essa aluna me perguntou: Paula, tu não tem vergonha que as pessoas leiam os teus poemas? Com isso, ela estava querendo dizer que achava que eu estava me expondo demais ali com os meus poemas. E aí, batizar esse meu segundo livro com esse título de Sem Vergonha foi também uma brincadeira, assim, um duplo sentido de sem vergonha. Sem vergonha, né, como aquela que não tem vergonha, e sem vergonha de ser desavergonhada, né, de mostrar que os meus poemas eram despodorados mesmo. Mas respondendo à menina que me fez a pergunta, e a vocês também, eu não tenho nenhuma vergonha de escrever sobre os meus sentimentos e as minhas experiências. Primeiro, porque quando eu escrevo, eu estou dando uma outra interpretação a algo que eu senti ou que eu vivi. Aquela não é a verdade absoluta, mas a verdade literária. Depois, quando o leitor lê aquele poema, ele se apropria dele, ele mistura com seus próprios sentimentos, com as suas vivências, e então aquelas palavras não são mais minhas, são a literatura tocando o leitor. Depois de Sem Vergonha veio o livro Mundo da Lua, que trouxe poemas um pouco mais maternais, já que o livro veio logo depois do nascimento da minha filha Clara, que nasceu em 2001. Aliás, foi em homenagem a Clara que eu também lancei meu primeiro livro infantil, esse aqui, ó. Palavra vai, palavra vem. Foi uma homenagem a ela, Clara, e ao mesmo tempo as palavras que eu tanto amo, ao som das palavras, né? E foi também, além disso, a minha estreia como ilustradora, porque eu fiz todas essas ilustrações que estão aqui no livro, recortando e colando papéis de presente, figurinhas antigas. E esse livro saiu em 2013 pela LPM e ele está dentro do projeto Pro Biblioteca, ele está em todas as bibliotecas que estão sendo doadas, né, pelos patrocinadores. E esse livro aqui eu considero ele muito especial, porque ele também é uma forma das crianças aprenderem que dá pra gente brincar com as letras, brincar com as palavras, né? Misturar as letras. Ele é perfeito para crianças que estão em fase de alfabetização, mas não só para essas crianças que estão aprendendo a ler e escrever. Eu, aliás, acho que esse livro ele é bom até para adulto, né? Porque olha como ele começa, assim, fazendo uma homenagem às palavras, né? Eu dedico a minha filha, né, para Clara, que colocou a palavra mãe no meu céu. E eu começo ele assim, ó. Clara chama a mãe lá da janela. E a palavra Clara voa longe que só ela. As palavras, depois de serem ditas,
diferentes de somente escritas, abandonam as vozes e viajam pelo céu, invisíveis e silenciosas, quem sabe buscando um poema ou uma prosa. Porque eu acredito que as palavras realmente estão soltas no ar pra gente captá-las. As palavras estão ali, a gente vai pegando, vai colhendo as palavras como se elas fossem frutas e vai se alimentando delas e vai misturando elas, vai combinando elas, vai fazendo uma salada, né, com essas palavras. Só que como sabores, que a gente quando faz uma comida, a gente tem que combinar esses sabores, as palavras também são assim. A gente não pode pegar as palavras, jogar elas ali e simplesmente fazer uma frase. Se a gente quer ser escritor, se a gente quer ser poeta, a gente tem que colocar as palavras certas, as palavras têm que combinar, as palavras têm que ter uma sonoridade parecida, as palavras têm que juntas dar, assim, oferecer um presente ao leitor. Então, por isso que eu sou uma apaixonada pela palavra, sou uma apaixonada pela poesia. Eu acho que a poesia, ela nos enriquece como seres humanos, ela enriquece o nosso vocabulário, ela enriquece as nossas ideias, as nossas percepções de mundo, ela faz com que a gente pense, com que a gente... Uma boa poesia, ela faz a gente ficar matutando ali, pensando, mas o que isso quer dizer? Será que tem uma outra coisa aqui por trás? As palavras são mágicas, a poesia é mágica, por isso que eu sou tão apaixonada pela poesia. Então eu recomendo que vocês leiam poesia, que vocês se apaixonem pela poesia, que vocês procurem uma poesia na qual vocês se sintam confortáveis e gostem, porque tem poesia de tudo que é tipo, gente. Tem poesia mais melancólica, tem poesia mais divertida, tem poesia mais difícil, mais fácil, tem sonetos, né? Então você vai achar a poesia que você gosta. Vai procurar, tá cheio de poema, tá cheio de livro bom de poema por aí. Você vai encontrar um poeta que você curte. Não precisa ser eu, pode ser outro também. Obrigada, gente. Boa poesia pra vocês.